Personagens principais. Grafia oficial. Janelle Brooks, garçonete do Rusty Anchor Grill, ex-estudante de enfermagem. Ryu Jiang, chefão, estrategista frio e reservado. Marcos, bartender e amigo leal. Chen, tenente tático de Ryu. Navarro, líder da facção rival. Obs, o nome do chefão está padronizado como Ryu Jiang. Variantes encontradas em rascunhos originais: Jung, Jeong, Jeung, Jizong, Jizang. Toque em mim e veja o que acontece. A frase saiu seca, sem humor, do fim dos dedos de Janelle enquanto ela girava a chave no portão do estacionamento. Não era uma ameaça elaborada, era um aviso simples, afiado como vidro. O homem bêbado na lateral do carro riu alto, protelando qualquer noção de vergonha. Na noite, os neons do Rusty Anchor aqueciam as poças de chuva, desenhando halos azuis e alaranjados no asfalto. O bar havia cuspido pessoas para a rua, como quem devolve pratos vazios. Rostos satisfeitos, rostos tristes, rostos que nunca voltariam. Ele avançou mais uma vez, mão pesada no ombro dela. Cadê a graça, querida? Você devia sorrir mais. Janelle se virou devagar, olhando-o como se tentasse avaliar a temperatura de uma febre. Havia maneiras sutis de derrubar alguém. Um olhar que expunha descontrole, um toque que desarmava. Ela escolheu as palavras em vez dos punhos. Toque em mim e veja o que acontece. O riso dele cortou. Não porque ele entendeu a ameaça, porque naquele exato segundo, uma sombra se moveu no canto do estacionamento. Um homem alto, cabelo cortado rente, sobretudo preto colado ao corpo como se nele o tecido fosse a própria lei. Ele não andou até eles, apareceu ali, lento, como se o mundo tivesse diminuído para que ele pudesse escolher suas ações. Havia ninguém mais atento do que ele. Havia, sobretudo, olhos que não julgavam barulho, apenas avaliavam risco. Ele falou uma frase curta, em inglês arrastado e com uma entonação que reprimia qualquer exibição de força. Deixe-a. O bêbado gaguejou, buscando saída. 15 segundos depois estava no banco do carona, o carro fumegando uma desculpa. O homem de sobretudo ficou com a mão no capuz como se observasse o ar. Então virou-se para a Janelle. Não sorriu, não ofereceu flor. Colocou uma nota de $20 sobre o capô do carro, mais do que a conta da noite. Cuidado com os idiotas, disse ele. Janelle guardou a nota. Não porque precisasse. Precisava, mas não só por isso. E guardou, acima de tudo, o rosto do homem. Havia uma simetria nas feições que resistia ao rótulo de beleza. Ele dominava sem querer que as pessoas o admirassem. Mas havia também uma ferida antiga na maneira como ele apertava a mandíbula quando pensava demais. Ela sabia ler pessoas assim. Fora a enfermagem que ensinara isso. A atenção ao detalhe, o movimento do peito, a inclinação do olhar quando alguém tenta esconder medo. A noite fechou atrás dela. O homem desapareceu na névoa do estacionamento e, por alguns instantes, ela se perguntou se o encontro fora real ou apenas mais uma sombra projetada pelo neon. Rusty Anchor Grill não era um restaurante que, no mundo das grandes cidades, merecesse cartões de visita. Era o tipo de lugar que guardava cheiros: limão seco, gordura, café queimado, a mistura de cerveja e detergente. As tábuas da porta rangiam de forma previsível. O proprietário, um homem magro que costumava se chamar Harold, apesar de ninguém o chamar assim há anos, mantinha 2 costumes: acender a luz do lepleiro às 5 e resmungar sobre o custo do salmão. Marcos, de trás do balcão, soltava piadas que funcionavam melhor com copos cheios do que com pessoas vazias. Janelle encaixava pratos e ouvia histórias que não eram dela. Decorações emolduradas por vidro de todas as tristezas possíveis. Na frente do Rusty Anchor ela era rápida, prática. No fundo dela havia mapas, diagramas de veias humanas que ainda reapareciam nos seus sonhos, o cheiro do antisséptico na pele da mãe, a vez em que quase desistira da faculdade de enfermagem porque não gostava do que viu no pronto-socorro da cidade grande. Não havia drama em sua história, só uma sequência de escolhas que pareciam menores até somarem uma vida inteira.
Largaram os estudos por dinheiro, por responsabilidade, trabalhava em turnos noturnos porque as contas não esperavam pela sua vontade moral. O que lhe sobrara, então, era olhar para rostos improváveis e saber, em menos de um minuto, se alguém estava escondendo algo. Durante o serviço, ela observava. Havia uma mesa no canto, chamada pelos garçons de Table 6, um microcosmo de misoginia em doses regulares, homens que achavam graça em suas piadas à custa de mulheres. Eles eram perigosos apenas porque estavam impunes. E havia também o olhar do homem do sobretudo, do outro lado do bar, envolvendo tudo como quem lê uma planta baixa. Ele fez um pedido baixo, pediu para o prato não ser apressado. Pediu água, olhar para a parede, e quando Janelle se aproximou para anotar, ele respondeu com um tom que exigia precisão. Sem pressa, e não use aquele adorno no cabelo. Era uma instrução inútil, interpretada como charme por outros. Ela entendeu ali uma necessidade de controle. Entre comandas e pratos, entre um garfo que precisava ser trocado e um cliente que pedia mais vinho, Janelle guardava imagens daquele homem, como se fosse um médico que guarda sintomas, como se memorizasse um padrão que algum dia poderia salvar ou condenar alguém. Marcos lhe perguntou uma vez por que ela olhava tanto para o canto vazio. Ela respondeu com uma careta. Sinto que estou enrolando um novelo invisível, só não sei se vai dar em lã ou em nó. Marcos riu, mas sabia no fundo que ela não brincava. No fim do turno, o bar se esvaziou tão rápido quanto havia enchido. O letreiro do Rusty Anchor espirrava luz sobre respingos secos na calçada. Janelle desligou a máquina do cartão, prendeu o cabelo num coque apressado e abriu a porta. As luzes ao redor do estacionamento piscavam ao ritmo de um bairro que respirava à meia-noite. Ele estava lá outra vez, como se o estacionamento fosse a sala de espera de um teatro e a peça começasse sempre com sua entrada. Aproxime-se, disse ele, numa voz que não suplicava companhia, mas indicava curiosidade. Você foi eficiente hoje. Ela considerou a resposta, medida, e ofereceu duas hipóteses de retorno. Poderia ser cena de trabalho, poderia ser flerte. Ela escolheu neutralidade. Trabalho com eficiência. Ele inclinou a cabeça, medindo. Meu nome é Ryu Jiang. Aquela troca de nomes poderia ter sido apenas token social entre dois estranhos. Para Janelle, era uma peça no jogo. O sobrenome dele não soava como de alguém que apenas passava por ali. Soava como um aviso, uma marca. Havia algo no seu sotaque que deixava as palavras curtas, como cortes. Ela respondeu com seu próprio nome. Ele anotou mentalmente, sem surpresa. Boa noite, Janelle Brooks. Ela foi embora, e por um minuto, após o portão bater, algo do mundo normal que ela conhecia ficou suspenso. Uma parte de si queria esquecer, outra, a mais curiosa, queria seguir. Curiosidade era um músculo que ela treinara desde a infância. Olhar debaixo do móvel, perguntar ao primo ausente onde ele foi, ouvir conversas no corredor do hospital. Era uma parte tão velha dela quanto o medo. No dia seguinte, o Rusty Anchor estava frio por dentro. Janelle se movia com a frieza prática de quem organizava prioridades. O caixa, os pratos, os trocos, a simpatia cirúrgica para clientes que se achavam donos de histórias alheias. Durante o turno, entrou uma ligação no celular dela, um número desconhecido, um pedido. Há um problema num depósito fora da cidade. Parece movimento. A voz do outro lado era rápida, perigosa de tão direta. Não era a primeira vez que a cidade martelava sinais de fumaça. Havia pequenas brigas, derramamentos de sangue que o noticiário transformava em estatística. Ela não atendeu, não naquele momento. A cada dia a cidade empilhava sinais, mas quando a noite caiu e o posto de gasolina ao lado do Rusty Anchor teve sua luz quebrada por um choque elétrico, ela soube que não era coincidência. Sinais para ela formavam mapas, mapas formavam rotas, rotas formavam escolhas. Naquela noite o homem de sobretudo entrou de novo. Ele não veio sozinho. Uma sombra acompanhou sua silhueta, mas ele parecia sempre central, como o sol em torno do qual outros corpos gravitam. Quando ele pediu a mesa junto à janela, Marcos rosnou a ordem e Janelle atendeu com a mesma cortesia que ofereceria a qualquer cliente. Eles conversaram um pouco, palavras precisas, como se cada sílaba fosse calculada. No final, Rio pagou com notas grandes, pediu que ela não contasse nada sobre quem ele era. Discrição é cortesia, murmurou. Ela não contou. Mas, sozinha na cozinha, lavando uma frigideira, deixou escapar uma pergunta que rachou o silêncio entre ela e si mesma. Por que alguém tão poderoso entraria num bar que cheira a algo tão comum? Poder, ela sabia,
não era só dinheiro. Poder era informação comprimida. Era quem sabia quais portas estavam trancadas e por quê. E naquela noite, ela se pegou a pensar que havia portas que ela não sabia se queria abrir. O encontro seguinte não foi indulgência de destino, foi escolha consciente. Na saída do turno, quando a chuva começava a transformar o asfalto em prata, Ryu estava encostado no carro novamente. Havia algo diferente. A presença de um motorista distante, olhos como lâminas esquecidas. Mas o homem no banco do passageiro viu-a vir até ele com a mesma neutralidade de costume. Você aceita um café fora do turno? Ele perguntou, oferecendo a possibilidade como se fosse apenas uma alternativa trivial. Ela pesou as probabilidades. Havia uma trilha dentro dela que sempre se inclinara para o risco calculado. Perceber sinais pequenos, testar limites, entrar em lugares onde sua coragem era maior que sua segurança. Não era ingenuidade, era método. Dizem que pessoas que cuidam de outros tendem a entrar em zonas de perigo porque entendem que, muitas vezes, a rotina protege menos que a ação. Minhas horas são curtas, ela respondeu, e eu não gosto de cafés. Ele sorriu, não com charme comercial, mas com a compreensão de quem aceita um não e o transforma em outro convite. Jantar, então. Nem café, nem sombra de desculpas. Um jantar. Curiosidade legítima. Quero te mostrar algo. Nenhuma pressão. Apenas conversa. A frase foi formulada como se fosse um ato de grande generosidade. Havia um subtexto. Ele poderia oferecer segurança ou coisa pior, uma entrada para o seu mundo. Janelle, por trás de seu rosto prático, sentiu o pulso da aventura. Ela poderia recusar e manter a vida que conhecia. Poderia escolher a familiaridade das contas e dos sorrisos falsos. Ou poderia aceitar e ver até que ponto suas habilidades de leitura e sua vontade de sobreviver valiam num tabuleiro maior. Ela escolheu entrar. A convite dele, o apartamento de Ryu não parecia um refúgio. Era uma sala de comando disfarçada de lar. Uma cozinha pequena, uma biblioteca com títulos que não se lia por passatempo, mapas pregados atrás de quadros que pareciam cenários de artistas modernos. Havia algum cuidado estético frio, as coisas alinhadas sem excesso, como se o lugar fosse um cérebro estruturado. Ryu preparou algo simples, arroz, legumes salteados. Não havia ostentação, havia disciplina. Por que veio me ajudar no estacionamento? Janelle perguntou assim que se sentaram. Não se tratava de exigir explicações. Era mais exercício de sondagem. A questão pairou no ar como um bisturi. Ele comeu devagar, como se mascarasse a resposta. Eu não salvo ninguém por caridade. Eu observo. E às vezes os padrões me interessam. Ela era um padrão. Ele sabia isso. Além do mais, havia uma pergunta maior que ambos contornavam como se evitassem uma poça de óleo. Por que Janelle aceitar estar ali, tão facilmente? Ela poderia a qualquer momento levantar e ir embora. A escolha dela de permanecer era em si uma resposta. Eles conversaram. Ele falou pouco sobre o trabalho, sem negar a resistência de riscos. Falou sobre regras, discórdia, lealdade, consequências. Não explicou sua ascensão, mas revelou princípios, controle, informação e, estranhamente, um código que punha preço na traição. Havia um pequeno silêncio quando ele disse a palavra família, e naquele silêncio Janelle percebeu que para ele, família não era apenas sangue, era uma rede que se estendia, exigia pagamento e proteção. Ela contou que tinha sido estudante de enfermagem. Não falou das noites de plantão, das mãos que segurara tremendo, do dia que viu uma pessoa morrer e sentiu que talvez não houvesse nada a fazer. Falou apenas o suficiente para que ele entendesse que ela sabia trabalhar sob pressão. Ele ouviu com a atenção de quem catalogava a potência. Quando ela mencionou Marcos, ele não fez jogo de ciúmes. Fez um comentário seco. Pessoas leais são raras. Cultive-as. No meio do jantar, seu telefone vibrou. Um nome apareceu. Chan. Ryu leu a mensagem com o rosto imóvel. Por trás da calma havia cálculo. Ele respondeu com palavras curtas. A mensagem era um aviso. Atividade suspeita perto de um dos depósitos que controlavam logística. Um movimento que não se podia ignorar. Navarro, disse Ryu finalmente em voz baixa. O nome não soou como rumor, soou como um ferimento palpável.
Janelle sabia do nome por ouvir conversas na cidade, por ler entre as linhas dos noticiários pequenos que falavam de confrontos. Navarro era uma presença que todos conheciam mais por consequência do que por face. Quando alguém invoca um nome assim, o ar se curva. Ryu se levantou. Não parecia precipitado. Parecia apenas que ele havia terminado de provar sua refeição e passara para a parte que realmente justificava a noite. Mover peças. Eu vou até lá, disse ele. Fique aqui. Se preferir, pode ir embora. Ela considerou a opção por um segundo que durou o tempo que se leva para respirar fundo. A escolha era direta. Ficar e aceitar proteção passiva ou mover-se e se integrar de verdade no tabuleiro. Havia um perigo claro na presença de Navarro. Havia também uma oportunidade tangível para alguém que sabia ler sinais. Ela pensou nos mapas da enfermagem, no modo como se rastreia uma infecção antes que ela se espalhe. Pensou em como, naquelas noites no hospital, uma observação pequena mudara o destino de alguém. Seria isso coragem ou apenas a repetição de um hábito antigo? Eu vou com você, disse ela. Não se ofereceu por medo, não pediu proteção. Foi uma escolha legítima. Ryu olhou para ela como se confirmasse uma hipótese e sorriu, pela primeira vez, um sorriso que não pedia nada além de cooperação. Em sua própria cabeça, uma lógica simples. Aliados confiáveis eram valiosos, especialistas práticos eram ainda mais. Ele não a estava recrutando por afeto, ele a estava reconhecendo como um recurso. Havia ali algo que ambos sabiam e não pronunciavam. Quando alguém escolhe entrar, o retorno não é apenas poder, é dívida. Eles saíram em silêncio. O carro de Ryu era discreto, as costuras do couro escondendo a dureza do metal. O motorista sabia o caminho de olhos fechados. Enquanto a cidade passava embaixada pelas janelas, Janelle percebeu o clima de vigilância que Ryu carregava. Às vezes, entre os flashes de lâmpadas e letreiros, ele fechava os olhos como se repetisse números. Às vezes falava baixo para o ar, como quem testava um plano. No depósito, havia atividade. Luzes, figuras que se moviam com pressa. Homens de Navarro, já identificados por quem tem olfato para mudança, sondavam o perímetro. Ryu não fez alarde. Ele entrou como quem entra numa sala para ajustar a acústica. Mexeu em detalhes, falou em códigos baixos com Shen, apontou direções com um indicador, pediu que 2 homens fechassem a retaguarda. A ação era coreografada, profissional. Para alguém que se formara e soubera como responder a emergências, Ryu era cirúrgico. Janelle sentiu o bater do sangue nas têmporas. Seu corpo reagiu ao perigo com a mesma precisão com que reagira à febre de um paciente. Observou respiração, tensão nas mãos, direção dos olhos de cada pessoa presente. Shen notou suas observações com um aceno curto. Você tem bom timing, disse ele. A fala foi mais um reconhecimento do que elogio. A tensão subiu, não como uma explosão, mas como uma maré arrastando objetos pequenos. Alguém sussurrou. Um farol se apressou. Havia vozes cortando a noite. De repente, a música do estacionamento se deslocou para um estado mais apertado. Navarro estava mais perto do que se esperava. Ryu mandou recuar alguns homens para uma posição de vantagem. Não se tratava apenas de força bruta, tratava-se de colocar a informação e o terreno a seu favor. Quando o primeiro confronto começou, não foi cinematográfico da maneira que as histórias vendem. Houve brilho de metal, movimentos calculados e o som que mais tarde se define em relatos como a noite que mudou tudo. Janelle, no centro daquele molho de decisões, percebeu o que sempre soubera. A diferença entre sobreviventes e espectadores não era sorte, era resposta. Ela não segurou arma, não era necessário. Ela segurou nervos, observou portas, indicou rotas de fuga a Chen com palavras curtas. Saída lateral, 2 passos à direita. Pequenas instruções que ninguém lhe dera poder para dar, e que ainda assim foram obedecidas. A confusão durou minutos que se esticaram como elásticos. Quando terminou, houve um silêncio que não era alívio, era constatação. Algumas pessoas haviam fugido, algumas haviam ficado. Havia marcas de pânico e a sensação viscosa da cidade que acabou de engolir um pedaço mais de sua inocência. Navarro recuara. Não era vitória total, era um ajuste no tabuleiro. Ryu apertou o casaco contra a chuva que, teimosa, voltara a cair. Olhou para Janelle. O olhar que antes havia sido avaliação tornou-se por um instante pura observação humana. Ele não disse obrigado, só disse você foi útil. Ela não respondeu com modéstia, não precisava. As palavras que ela escolheu foram concretas e diretas, como sentenças médicas. Não gosto de ser usada. Não quero favores.
Se vou entrar nisso, eu quero voz. Ele considerou. Isso pode ser arriscado para você, disse Rio, sem floreios. Mas você pediu participação. Você vai ter. Na manhã seguinte, quando a cidade ainda cheirava a noite antiga, Janelle voltou ao Rusty Anchor. O restaurante parecia menor, mais íntimo. Marcos notou o corte novo nas roupas dela. Perguntou com preocupação velada se ela estava bem. Ela mentiu com habilidade. Uma noite agitada. Não contou sobre o depósito. Não contou sobre a chuva que parecia lavar, mas não limpar. A decisão de aceitar a entrada no mundo de Rio trouxe uma nova geometria para sua vida. Antes havia linhas retas. Trabalhar, pagar contas, dormir, repetir. Agora havia vetores. Escolhas que apontavam para alianças, lealdades e contrapartidas. Ela sabia as regras não escritas. Quando se entra numa família que se autoafirma por violência, a liberdade é um preço que se negocia. Ela sabia também que, se mergulhasse, não haveria retorno à ingenuidade. Os dias seguintes foram um estudo em adaptação. Pequenos testes chegavam como postais anônimos, mensagens criptografadas, encontros rápidos com membros da equipe, treinos informais em que ela praticava entender rotas, cenários e, o mais importante, administrar medo. Rio a observava nos encontros com Shen, não para julgar, mas para verificar se ela suportaria o estresse mental. Ele mesmo, nos intervalos, parecia mais relaxado perto dela. Havia momentos em que deixava cair a máscara de chefão e se permitia conversar sobre livros, sobre pratos simples que lembravam casa, sobre a leveza de uma memória de infância. Nessas vezes, Rio não falava em termos de vitória e derrota, falava em termos de sobrevivência, do tipo que se aprende nas fileiras da necessidade. Marcos, por sua parte, começou a ficar retraído. Ele sabia, por intuição e por amizade, que quando alguém entra numa esfera de poder, inevitavelmente é testado. Ele o avisou, em voz baixa, numa noite em que o Rusty Anchor fechou mais cedo. Não esqueça quem você é, Jen. Não deixe o dinheiro ou o poder te convencer que a vida vale menos de viver. Ela o ouviu e o guardou. O conselho de Marcos era âncora. Ela não queria esquecer nem se despersonalizar. Havia também um custo material. Favores pediam retorno. Rio não prometeu luxo sem preço. Prometeu proteção mediante compromisso. Era uma troca cuja moeda muitas vezes não tinha denominação clara. Uma semana depois do confronto no depósito, Navarro voltou a piscar no horizonte, desta vez mais direto. Uma mensagem ameaçadora, entregue através de um intermediário ignorante o suficiente para achar que intimidação funcionaria. Rio leu a mensagem como se lesse uma proposta imprudente. Não respondeu com textos ou bravatas. Sua resposta foi ação. Convocou uma reunião com os seus. Janelle compareceu sem alarde. Não pedira por isso. Procurara. Na sala onde se desenrolava o planejamento, mapas e fotografias eram dispostas com precisão ritualística. Canetas marcando áreas de influência, nomes com probabilidades de movimento. Ela sentiu o frio da responsabilidade, mas também uma clareza inédita. Sua voz tinha peso ali. Não porque fosse alta, mas porque ela trazia algo que faltava. A capacidade de ler microgestos, de notar falhas de segurança, de prever a ação de um inimigo que se movia por arrogância. Chen aceitou suas observações. Ajeitou uma estratégia com base em suas sugestões. E Ryu sorriu, não de prazer, mas de confirmação. Você entende, disse ele, num tom que admitia respeito. Janelle respondeu com simples certeza. Entendo. Naquela reunião, a palavra isca apareceu. Não era glamuroso, era tática. Eles discutiram rotas, momentos de distração, pontos cegos e contrassenhas. Não havia diagrama de violência explícito, apenas a cadência bruta dos movimentos de quem prepara uma operação. Janelle propôs um papel que a tirava da inércia, ser a ponte entre o mundo público e o movimento encoberto. Usar seu trabalho no Rusty Anchor para enviar sinais. Ler o comportamento dos que desciam para se divertir e por vezes se metiam em negócios. Ela estava ciente do risco ético da decisão. Envolver civis, mesmo como instrumento, trazia peso. Ela pensou nas famílias que viriam a sofrer por conta de um gesto mal calculado. A moralidade, quando se trata de segurança, vira um nó que se aperta com o tempo. Mesmo assim,
Ela não pulou fora. Para ela, a escolha não era entre o certo e o errado num quadro abstrato. Era entre um mundo onde ela poderia tentar consertar as coisas de dentro ou outro onde assistia, impotente, à ruína de quem amava. Ryu a observava com uma mistura de analista e guardião. Havia uma espécie de curiosidade pessoal que flertava com respeito. Depois da reunião, quando a sala vazou, ele aproximou-se dela com uma expressão que pedia licença para algo mais íntimo do que a obrigação. Você sabe o que isso significa? Ele perguntou. Ela devia ter respondido que sim, mas preferiu ser precisa. Significa que eu posso perder muita coisa. Também pode significar que eu ganho voz. Ryu assentiu. Ele não era homem de longas promessas, era homem de cálculo. Então vamos jogar com intenção. Quando saíram, a cidade estava molhada e brilhante. Janelle apertou a gola do casaco. A frase, aquela que nascera como um corte no estacionamento, reapareceu pelo caminho. Toque em mim e veja o que acontece. Agora ela a sentia diferente. Não mais advertência contra um assédio, mas lema que descrevia a ida ao coração do conflito. Tocar nela já não era ato de violência, era convite a uma transformação que poderia desequilibrar mundos. Os dias seguintes foram um exercício de tensão mobilizada, treinos improvisados, vigilância, mensagens curtas. Eles não brincavam com a violência, arrumavam-se para contê-la. E em cada ação, Janelle mergulhava e se retirava com menos ilusão sobre o custo. Havia noites de insônia, quando a chuva batia na janela e sua mente rejulgava faces e conversas. Havia também momentos de estranha paz, quando Ryu lhe mostrava uma receita ou comentava um autor que gostava. Nessas horas, ela via uma faceta dele que não se anunciava nos tabloides. Um homem que, por trás da obstinação pelo controle, também sabia reconhecer beleza. A tensão começou a crescer em direção a um evento que ninguém desejava anunciar. Mensagens de Navarro passaram a ter um peso diferente. Os homens do rival testaram fronteiras com uma ousadia que cheirava a provocação intencional. Rui cada vez mais dedilhava passas naquele tabuleiro como se moldasse o futuro por impulso e cálculo. Janelle sabia que a escalada era inevitável. Ela também sabia que, ao optar por se envolver, deixara para trás a possibilidade de neutralidade. Não era uma escolha moral simples. Era um compromisso. Numa noite em que a cidade parecia querer cuspir cinza, Chen entrou no Rusty Anchor com um rosto tenso. Ele sentou-se no balcão como quem pedira um abrigo. Marcos, do outro lado, limpava copos, percebendo sem perguntar que algo maior do que a rotina fora convocado. Chen falou baixo, para que as paredes do bar não pegassem os segredos. Navarro vai mover algo grande. Amanhã cedo. Precisamos estar prontos. Janelle sentiu um frio que não vinha só da previsão do perigo, mas da consciência de que, uma vez iniciada, a sequência de ações não teria retorno. Ela olhou para Marcos. Ele a olhou de volta com medo e carinho, como quem deixaria alguém amado atravessar uma tempestade que não poderia seguir. Na manhã seguinte, o que parecia apenas um dia comum se moldou como uma ruga no tecido da cidade. Havia homens andando rápido demais, carros que passavam com janelas fechadas e um silêncio estranho nas ruas que habitualmente tinham vozes. Em seu bolso, o telefone vibrou com uma mensagem curta de Ryu. Seja pontual. Ela pegou uma última xícara de café, escreveu uma nota curta em um guardanapo para Marcos, uma promessa de que estaria de volta. E saiu. Não disse adeus. Não era um adeus. Era um deslocamento para dentro de uma máquina maior. Enquanto caminhava para encontrar o veículo que a levaria a um ponto de encontro sigiloso, repetiu a frase uma última vez, apenas para si. Toque em mim e veja o que acontece. Desta vez não era advertência, nem sarcasmo. Era um pacto. Quando alcançou o carro escuro que aguardava em silêncio, Ryu abriu a porta. Ele estava vestido para a ação, mas havia uma leveza menos tensa nos ombros. Ele estendeu a mão para ela. Havia promessas não ditas naquele gesto. Proteção, risco, poder, dívida. Ela colocou a mão na dele com a mesma firmeza com que outrora colocara dedo sobre veias em busca de pulso.
A sensação não foi de romance banal, foi de entendimento mútuo. O carro saiu da rua principal, enfiando-se nas artérias escondidas da cidade. À medida que se afastavam, as luzes se tornaram manchas. Do lado de fora, o bairro continuava a viver sua vida sobre a chuva. Dentro do veículo, um silêncio denso compartilhava a sensação de que a próxima hora definiria a medida do que eles seriam capazes de perder e do que, talvez, chegassem a ganhar. A porta do carro se fechou com precisão, o motor ronronou e, enquanto a cidade passava, Janelle apertou a mão de Ryu apenas o suficiente para garantir que o pacto fora feito. Eles foram para um lugar que, à primeira vista, não parecia palco de batalha. Era um armazém disfarçado de monotonia industrial. Portas de metal, janelas embaçadas, o tipo de fachada que a cidade ignora. Do lado de dentro, no entanto, era uma sala de guerra. Mapas se estendiam como tecidos, lâmpadas pendiam como olhos atentos, homens e mulheres ocupavam posições com a calma daqueles que já haviam ensaiado tragédias. Havia caras novas e caras que ela começava a reconhecer. O tempo todo, Ryu mantinha a postura de quem controla a balança. Chen coordenava e Marcus, por decisão própria, observava por trás de um canto com olhos que pediam silêncio. Eles traçaram rotas, atribuíram papéis e, quando a última caneta foi guardada e a última palavra dita, restou uma certeza. Ou derrubariam Navarro antes que a cidade pagasse mais caro, ou aprenderiam de forma brutal o preço de não ter conseguido. Janelle, no centro daquele discurso, não era mais apenas uma garçonete ou uma ex-estudante de enfermagem. Ela era uma peça ativa, com voz, com margem para decidir. O que viria depois seria o teste daquilo que escolhera. Os planos foram traçados com a frieza de quem sabe que o movimento das peças deixa rastros. Ela sabia que, ao tocar naquele jogo, os dedos dela seriam marcados, e ainda assim não se afastou. Havia um impulso mais profundo do que medo ou ambição. Era a necessidade antiga de ser útil, de não ver a vida escoar sem ter deixado sinais para trás. Era a urgência de provar a si mesma que podia transformar observação em ação, que podia tocar o jogo e alterar sua forma. Ela fechou a mão em punho por um segundo, sentindo o nó de medo e determinação. Depois se ergueu. O plano exigia mais do que coragem, exigia a presença. Na madrugada que precedeu a operação, a cidade respirou em silêncio. O armazém escolhido para a isca estava sob o signo do cinza. Telhados hidráulicos, portas de aço corroídas pela chuva, a lógica utilitária de paredes que nunca precisaram ser belas. Ryu ordenara que os movimentos fossem precisos, nenhuma improvisação. Chen alinhou os homens como peças em formação, e Marcus ficou em alerta na retaguarda, pronto para cobrir qualquer erro que Janelle cometesse, ou que alguém lhes impusesse. Janelle saiu do Rusty Anchor com a mochila de sempre presa nas costas. Dentro dela havia 2 trocas de roupa, um pequeno bloco de notas e, por fim, objetos que pareciam triviais até que se tornassem vitais. Uma chave reserva, um isqueiro, um anel que ela não usava há anos e que lhe lembrava a mãe. Não era armamento. Seu principal equipamento sempre fora a atenção. Ela respira fundo e repetiu a frase, quase um mantra. Toque em mim e veja o que acontece. Agora aquela frase era promessa e advertência de que ela não se renderia a papéis passivos. O plano parecia simples no papel e caótico no mundo real. Janelle seria a isca, atraída ao armazém com a promessa de uma entrega que recuperaria mercadorias desviadas por Navarro. O contato daria o sinal e o resto da equipe iniciaria a contenção. Cercos, bloqueios de saída e a quantia de força necessária para intimidar e subjugar. Ninguém gostava de iscas. Todos respeitavam quem as assumia. Ryu olhou para ela com a mesma seriedade que mostrara no depósito semanas antes. Havia algo quase paternal no jeito que ponderava riscos.
Era uma forma de cuidado que admitia custo. Você sabe que pode sair a qualquer momento, disse ele, com voz baixa. Sei, respondeu ela, e sei também que sair a partir do momento em que me tornei parte do jogo significa sempre entrar no jogo. Eles concordaram em sinais curtos. Um nó no lenço de Chen significaria avanço, um flash na lanterna do carro, retirada. Nada mais era dito. Era o suficiente. Quando Janelle entrou no armazém, o mundo parecia descolado de sua escala habitual. Há sempre um momento durante essas operações em que a adrenalina e a lucidez encontram um ponto de equilíbrio tênue. Você age, mas pensa. Você sente, mas observa. Ela foi conduzida até o centro do espaço por um homem de aparência neutra, cujas mãos tremiam num esforço mal disfarçado para não revelar nervosismo. Havia outros rostos, estranhos, ansiosos, cheios de certezas pela metade. O cheiro do local era de óleo velho, madeira umedecida e o odor metálico que antecede confusão. Janelle manteve o olhar calmo. Como num atendimento de emergência, seu olhar varreu sinais. Um nó na gola, sapatos novos demais, um corte na mão maltratado. Ela anotou mentalmente os pontos frágeis. Quando o homem apresentou o pacote, ela fingiu interesse e abriu uma conversa curta para ganhar tempo. Havia um relógio no pulso do vendedor improvisado. Seus olhos desviavam para a saída sempre que passava alguém. Tudo isso dizia algo. O sinal veio suave como uma queda de folha. Chen deixou cair um pequeno objeto no chão perto da porta, o aviso combinado. Ryu, posicionado a uma distância segura, abriu a comunicação e os homens começaram a se mover. Foi nesse instante que o cenário virou. Os primeiros movimentos de Navarro não foram desordenados, foram coordenados e cruéis. Havia um segundo grupo que emergiu por uma porta lateral que ninguém considerara um ponto de entrada provável. Eram mais do que ladrões. Havia ali gente que tinha experiência em transformar planos em violência. O ar encheu-se de ruídos, botas no cimento, atitude reticente de quem foge de qualquer conversa que não lhe pague, e num piscar, a possibilidade de controle começou a falhar. Chen gritou um comando curto, e a resposta foi menos firme do que se esperava. Um dos bloqueios de saída não fechou. Uma roda solta, um cadeado com defeito, pequenas falhas, falhas que na prática valem vidas. Ryu percebeu a mudança de tom no ar e rugiu ordens que pareciam acionar máquinas. Janelle, no meio da confusão, percebeu duas coisas ao mesmo tempo. Uma mulher do lado oposto tremia com pânico e, por instinto, essa mulher tombou para o centro do grupo de Navarro. O instinto de cuidar, tão entranhado nela, empurrou-a para agir. Não com armas, mas com presença. Ela se aproximou da mulher, falou com voz baixa, adotou toque rápido no ombro para estabilizar a respiração. Essa ação simples desencadeou uma reação em cadeia. A mulher segurou-se, não caiu, e o espaço que se abriu permitiu que dois homens da equipe de Ryu fizessem uma aproximação calculada. As horas ou segundos que se seguiram foram uma coreografia de decisões pessoais. Uns recuavam, outros avançavam, uns gritavam, outros calavam. A violência aconteceu em janelas curtas, sem poesia. Havia ruído, pressão e pequenas perdas que doeriam mais tarde. Não houve celebração. Houve, ao final, o som abafado de quem conta feridos e recebe respostas. Sobreviveram ou não sobreviveram. A vitória tateava a linha entre legítima e desastrosa. Quando o pó baixou, Navarro recuara mais uma vez. Subestimações e surpresas haviam diluído parte da ameaça, mas a cidade, que tudo registra e nada perdoa, começava a costurar novas narrativas. O brilho da operação ecoou rapidamente entre os becos e cafés. Para alguns, Ryu e sua equipe eram um mal necessário. Para outros, eram a raiz de uma violência que só conhecia leis próprias. Janelle, saindo do armazém com o corpo cansado e a mente em zigue-zague, sentiu que havia tocado o jogo a ponto de o jogo a tocar de volta. Ela havia visto o resultado de suas escolhas. Rostos amassados, respirações tremidas, a sensação de que algumas coisas nunca mais voltariam ao lugar. Ryu apareceu ao seu lado quando ela atravessava o pátio. Ele parecia menos calculista naquele instante,
e mais humano, como se a máscara tivesse saído por um segundo. Você agiu bem, disse, simples. Não havia elogios extravagantes, apenas reconhecimento de quem mede valor pelo que funciona. Ela não sorriu. Eu disse que queria a voz, respondeu. Não queria ser um artigo decorativo para o seu poder. Ele ouviu. Isso você não será. Quero que saiba. Às vezes pagar preço é inevitável, mas também existe escolha. Você tem mais disso do que eu pensei. Houve um silêncio pesado entre eles. Havia um reconhecimento tácito de que o mundo que os envolvia mudara. E havia também o peso das pequenas falhas, coisas que poderiam ter terminado em tragédia. Janelle sabia disso e dormiu mal naquela noite, com o coração batendo lembranças e imagens como eletrocardiogramas irregulares. Nos dias que se seguiram, o jogo escalou. Navarro reagiu com táticas mesquinhas, carros incendiados, mensagens anônimas que ameaçavam aliados, provocações nas ruas. Cada ataque exigia resposta, e cada resposta abria portas para novas retaliações. Ryu, que até então privilegiara cálculo, começou a mostrar sinais de pressa, um movimento arriscado que não lhe era natural. Isso inquietava Janelle. Ela percebia no chefe uma pressa que vinha de algo mais profundo do que vontade de vencer. Medo, talvez, de perder domínio ou a sombra de um passado que ele tentava apagar com controle. Enquanto isso, a relação entre Janelle e Ryu se estreitava em uma tensão íntima que não precisava ser nomeada para existir. Havia noites em que jantavam em silêncio, trocando olhares que pesavam mais do que palavras. Ryu, em raros momentos, falava algo que tocava veias antigas, lembranças de um lugar onde família era outra coisa, um pai ausente, uma promessa feita a si mesmo de nunca depender. Nesses trechos, o homem perigoso era, por instantes, apenas alguém que tentava não sucumbir à própria ferida. Janelle via isso, e por isso mesmo mantinha a distância cuidadosa, não por medo do afeto, mas por compreensão dos danos que vínculo e poder podem causar quando se entrelaçam. O maior teste chegou quando Navarro orquestrou algo que já não era apenas intimidação. Um ataque maior, direto ao território de Ryu. Eles miraram em um depósito de suprimentos que servia de ligação logística entre aliados e segurança. Se essa ligação se rompia, o tabuleiro mudaria. Ryu não podia obedecer ao impulso de retaliar de forma desonesta. Precisava de estratégia. Assim, convocou uma reunião extensa, mais tensa do que nunca. A War Room estava mais cheia. Matas cobriam mesas, rostos se inclinavam sobre rotas e Ryu exibia uma máscara que deixava ver apenas os olhos. Chen, que sempre ocupara a posição de executor calmo, agora parecia menos certo. Marcos, que mantivera certo afastamento físico, sentou-se à mesa com expressão cerrada. Ele sabia que a lição custaria caro. Janelle apresentou suas observações com precisão clínica, enumerando pontos frágeis e rotas alternativas. Ela não falava com o fervor de quem quer guerra, falava com o cuidado de quem quer reduzir dano. Precisamos cortar a cabeça da cobra, disse um dos homens mais antigos na sala, então que pretendia ser definitivo. Cortar cabeças cria mais cobras, disse Ryu, sem indulgência. Nós precisamos isolar, enfraquecer e controlar o fluxo de informação. Não é só força, é política. A conversa prosseguiu em volta desse eixo. Havia, de um lado, o desejo visceral por retaliação. Do outro, o cálculo frio de quem sabe que cada ação gera resposta. Janelle propôs uma solução que soou arriscada. Usar um contato do Rusty Anchor para espalhar informações falsas que induzissem Navarro a um movimento previsível, então fechar o cerco. Era manipulação, e por isso nível moral alto de exigência. Marcos olhou para ela com uma mistura de incredulidade e orgulho. Você está pedindo que arrastemos civis para a narrativa, disse ele. É isso mesmo? Não arrastá-los deliberadamente para dano, corrigiu ela, mas usar a rotina da cidade como cenário de controle. Faremos isso minimizando riscos. Eu assumo parte da responsabilidade. Houve murmúrio. Rui ponderou, roendo o lábio inferior. Você se coloca na linha de fogo para proteger a cidade? Perguntou. Não por heroísmo, disse ela, por escolha, e porque não quero que o mundo que eu conheço se quebre sem tentar costurá-lo. Se eu puder reduzir o dano, farei. Essa constatação pesou no ar. Rio engoliu um conjunto de respostas não ditas e assentiu. A operação foi aprovada, com medidas de contingência.
O plano envolvia riscos, mas também era guiado pela ideia de que alguém com a habilidade de observar poderia reduzir o preço da guerra. A noite da operação foi longa. Tudo parecia meticulosamente coreografado. Rotas, a guarda, dissimulação. Janelle novamente fazia papel central. Sua presença no Rusty Anchor a posicionava como figura capaz de transmitir sinais que, interpretados corretamente, guiariam os passos de quem observava. Houve um momento, pouco antes do início, em que Marcos se aproximou dela com a expressão que sempre mostrava quando queria proteger alguém que não podia segurar. Não posso dizer que concordo com a sua escolha, disse ele, com voz baixa, mas confio em você. Já confiei. Ela tocou a mão dele por um segundo. Só não me peça para ser outra pessoa depois disso. Marcos deixou escapar um suspiro e voltou a seus pontos. A intimidade entre eles não precisava de palavras. Era ancoragem. Enquanto a operação desenrolava, Janelle operou dentro do comportamento humano como sempre, usando cortes de atenção, olhares e pequenas rotinas para enviar sinais. Um cliente específico pediu um prato popular. Ela deixou o prato cair propositalmente. O barulho calculado funcionou como desvio. Um sinal com a colher, uma palavra pronunciada para o garçom e a engrenagem começou a rodar. Navarro reagiu como previsto, ou pelo menos como parte do previsto. Havia uma sensação macabra de ver a cidade como tabuleiro, pessoas movendo-se sem saber que eram peças, vidas que se adequavam a decisões feitas por alguns. Quando a contenção aconteceu, foi menos cinematográfica do que se imaginava. Houve detenções, corridas e o som seco de portas sendo arrombadas. A consolidação do cerco foi satisfatória no senso prático. Perderam recursos, perderam informações. Navarro fora contido em parte. Contudo, o preço apareceu em rostos pequenos, comerciantes que tiveram suas noites interrompidas, vizinhos que acordaram ao som de sirenes e por horas não entenderam o que ocorrera. E havia ainda algo que não aparecia no relatório, a sensação de que a cidade inteira virava palco de uma guerra particular. Após o confronto, quando a poeira da batalha política assentou, a conversa passou a outro tom. Consolidação. Ryu sabia que vencer não bastava, era preciso transformar sua vitória em algo estável. Ele iniciou negociações com aliados tradicionais, fechou acordos e ajustou rotas logísticas. Mas havia também uma batalha íntima que se travava dentro de si. Como gerir poder sem ser devorado por ele? Ele começava a compreender que, para manter o controle, os chefiões tinham que aceitar perdas que corroíam a alma. Foi então que veio o golpe mais duro. Marcos foi ferido numa emboscada secundária, enquanto tentava cobrir a retirada de uma família ligada ao Rusty Anchor. Não havia glamour nessa cena. Havia apenas o som de passos, um corpo que cai, e o silêncio que se segue. Janelle chegou ao local como se o tempo tivesse desacelerado. Ver Marcos no chão, o rosto pálido e os olhos pedindo uma presença que não fosse técnica, lançou nela uma sensação de falha pessoal. Ela sempre soubera que, quando alguém entra em guerra, há riscos para os que ama, mas enfrentar esse momento real doeu. Nos hospitais de emergência, as regras são cruas. Janelle, com retalhos de sua antiga vida de estudante de enfermagem, assumiu o controle do estado de Marcos com a frieza de quem já sabia administrar crises. Fez o que sabia, deu ordens e manteve a calma. Cada procedimento que lembrava, compressão, controle, palavras para acalmar, foi uma ancoragem. No entanto, quando ficou a sós no corredor, à espera de notícias, a realidade lhe caiu com peso. A guerra de Ryu mexera com as vidas próximas a ela. Sua escolha de entrar no mundo dele não havia sido neutra, havia causado dor real. Ryu apareceu no corredor como uma sombra maior do que as engrenagens do seu próprio império. Não era só culpa que via em seus olhos, era reconhecimento de que quando se comanda, outros pagam o preço. Ele segurou a mão de Janelle, gesto que novamente não era romance, mas pacto de responsabilidade. Ele vai ficar bem, disse ele, com voz que tentava ser firme. Espero que sim, respondeu ela. Mas hoje aprendi algo que não era só teoria. Há pessoas que se quebram no caminho que a gente escolhe. Não somos só peças no tabuleiro, somos laços. Ryu acenou com a cabeça
e por um instante os dois compartilhavam a mesma fratura. A noção de que poder exige pagamento. A recuperação de Marcus foi lenta, mas ele sobreviveu. O episódio, no entanto, marrou os ânimos. A cidade olhava para Rio com mais cautela, a equipe com mais medo, e Janelle com mais clareza sobre o que suas escolhas significavam. A linha entre proteger e possuir começava a se mostrar tênue. Eles haviam vencido batalhas, mas a guerra interna sobre o uso do poder estava apenas começando. Ao mesmo tempo, o nome de Rio passou a significar algo novo nas ruas, não apenas medo, mas ordem. Alguns agradeciam, outros temiam. Havia quem apontasse que sem ele, a cidade riria em desordem. Essa ambiguidade corroía Janelle por dentro. Ela entendia que, para muitos, a presença de Rio era menos crime organizado e mais serviço clandestino de manutenção da cidade. Mas ela também via o preço. Correntes que prendiam pessoas à lealdade, dívidas que não se mensuravam em dinheiro e corações que costuravam compromisso com medo. Com o tempo, e depois de mais ajustes e negociações, Rio começou a formalizar uma ideia que vinha maturando: integração. Não no sentido de legalidade imediata, mas de criar espaços de poder que servissem a objetivos práticos, menos por redenção, mais por segurança. Havia propostas para investimentos em pequenos comércios aliados, para a reconstrução de pontos vulneráveis e até planos discretos para reassentar famílias atingidas pela violência. Rio não buscava ser santo, buscava controle. Mas para Janelle havia espaço para transformações reais. Ela via nele, agora, um parceiro estratégico, cujo código incluía, por vezes, princípios que não eram apenas punição ou compra. A medida dessa transformação pessoal e social veio com a reconstrução do Rusty Anchor. Rio financiou parte da reforma como gesto formal, não extravagante, não ostentatório, mas suficiente para que o velho bar respirasse melhor. Marcus voltou, ferido, mas firme. Janelle retornou ao balcão com uma consciência nova. Ela era parte da teia. A restauração do local, no entanto, não apagara as marcas. As tábuas de madeira agora carregavam arranhões que lembravam noites de medo e decisões. Em uma noite calma, após meses de tumulto, Rio veio ao Rusty Anchor sem formalidade. Ele pediu uma mesa no canto e, quando Janelle estava livre, sentou-se frente a frente com ela. Havia uma luz diferente no olhar dele, menos cálculo e mais resignação, como se tivesse percebido o preço de comandar uma vida. Só queria dizer que sem sua decisão as coisas teriam sido diferentes, ele começou. Diferentes nem sempre é melhor, respondeu ela. Eu sei, disse ele, mas você trouxe algo que eu nunca valorizei, a medição do humano em situações práticas. Você lembra que bandos não são só força, são pessoas. Obrigado por não deixar que tudo fosse só poder. Ela respirou fundo. Obrigado por não me usar como adorno. Ele sorriu de um jeito que não era doce, era contido. Não vou usar você, vou te ouvir. E, se aceitar participar de uma maneira mais formal, teremos que negociar termos. Não só pagos, mas morais. Você tem voz. Eu quero que mantenha voz. A proposta era enigmática e convidativa. Era, de certa forma, uma promessa de parceria, não de hierarquia. Janelle ponderou. Sabia bem que aceitar significava comprometer-se de forma mais profunda com o mundo que escolhera. Mas a ideia de costurar o tecido da cidade desde dentro e de ter influência verdadeira pesou mais. Eles começaram a trabalhar juntos de forma mais estruturada. Janelle assumiu papéis que foram além do Rusty Anchor, reuniões com líderes comunitários, planos para a proteção de pequenos comerciantes e um novo tipo de coordenação que visava minimizar danos e pagamentos. Não era limpeza moral, era gestão. E a cidade precisava de gestão, mesmo que improvisada. Os meses seguintes foram um mosaico de vitórias pequenas e perdas inevitáveis. Havia momentos de ternura também. Jantares em que Ryu falava de receitas simples, tardes em que Janelle e Marcus conversavam como se nada tivesse acontecido, risos curtos que cortavam a dureza do cotidiano. A intimidade entre Janelle e Ryu cresceu, porém sempre medida por conveniência e respeito pela agência dela. Em privado, tiveram conversas que revelaram o passado dele em fragmentos,
uma infância omissa, uma mãe que partira cedo e uma promessa feita de se tornar alguém que não seria traído. Essas confissões não justificavam atos, explicavam medos. O tempo trouxe estabilidade e oferta de novas responsabilidades. Ryu, em gesto não convencional, sugeriu que Janelle assumisse uma posição formal na estrutura de seus negócios, não para ser sujeiria nos delitos, mas para gerenciar as partes que lidavam com civis e reparações. Era, numa tradução bruta, um cargo que permitiria que sua voz moldasse decisões e que estabelecesse de fato limites para o uso de força. Você terá poder, disse Ryu num desses encontros. Poder com limites, se concordar em mantê-los. Não prometo santidade, prometo limites. Aceita? Ela pensou no preço, pensou em Marcos, pensou na mãe, pensou nas noites no hospital e no suor frio do estacionamento quando dissera a frase que mudara tudo. Pensou também na sensação estranha de que poderes, quando não regulados, corroem o que sobra de humanidade. Por fim respondeu, aceito. E não disse por você, disse por nós, porque reconhecia que se ia entrar, queria ser parte de algo que não fosse só domínio. A formalização não foi cerimônia, foi um contrato tácito e um reconhecimento. Ela recebeu um escritório reduzido, uma equipe pequena e um conjunto de responsabilidades que incluía atendimento a reclamações, coordenação com serviços sociais e representatividade em negociações. Seu comando não limpava as mãos de sangue de ninguém, mas delineava uma margem onde era possível reduzir danos. Com o tempo e com as negociações contínuas, Ryu e Janelle começaram a construir um tecido diferente, menos despojo, mais administração. Havia resistências, muitos não confiavam em uma figura do submundo que tentava agir como gestor, mas havia igualmente aliados que viam o novo arranjo como pragmático. Janelle passou a frequentar reuniões públicas, falar com comerciantes, ouvir mães que temiam pelas noites dos filhos. Ganhou reputação como alguém que havia sabido entrar no escuro e tentar acender uma luz sem luzes grandes. Num almoço de verão, depois de anos de chuva e confrontos, Ryu se ajoelhou, num gesto improvável. Não era pedido de perdão, era um pedido de aliança. Propôs algo que ao mesmo tempo parecia simbólico e prático, um casamento. Não um espetáculo, mas um contrato pessoal que simbolizasse a parceria de vida e de negócios. Havia controvérsias, claro. Para alguns, casamento com um homem em sua posição era sinal de capitulação. Para outros, era um passo de consolidação. Janelle ponderou com seriedade. Casamento significava mais do que afeto, era divisão de patrimônio, partilhas legais e exposição. Havia também algo profundo que a tocava, a ideia de construir laços duradouros que pudessem se traduzir em responsabilidades claras. Depois de muita reflexão, ela aceitou. Não porque o gesto curasse tudo, mas porque via nele a oportunidade de firmar limites, de levar poder para o terreno da responsabilidade compartilhada. A cerimônia foi pequena, íntima, quase clandestina. Estiveram presentes poucos amigos, Marcos, Chen, alguns parceiros de longa data e o dono do Rusty Anchor, que serviu sua melhor cerveja para selar o momento. O casamento não transformou Ryu em santo, nem apagou erros, serviu como pacto. Janelle sentiu, ao apertar a mão dele, que a união trazia novos compromissos, proteger não só a si, mas o conjunto construído. Meses depois da celebração, uma nova vida foi confirmada. Janelle descobriu que estava grávida. A notícia não foi recebida com júbilo desmedido, foi um espanto sereno. Ter um filho em meio a esse mundo significava promover mudanças profundas. Eles conversaram longamente sobre futuro, educação, a relação entre poder e herança. Ryu, que raramente deixara o coração mostrar seu afeto, demonstrou cuidado meticuloso que não pretendia ser teatral. A gravidez trouxe com ela uma legítima reflexão. O que deixar para alguém que não pediria por esses impasses? Janelle via mundo com olhos renovados. Ela desejava que a criança crescesse num espaço mais equilibrado. Começou a apressar negociações que visavam desescalar violência. Acordos com autoridades locais, pressão por programas sociais, parcerias com ONGs que atuassem em bairros afetados. Não era redenção mística, era trabalho de base.
Enquanto tentavam moldar um futuro menos violento, não negavam que o passado e as técnicas do presente continuavam a rondar. Navarro, ainda lá fora em pedaços, não havia desaparecido por completo. A queda de líderes raramente erradicava o solo fértil que rega a violência. Mas com a nova configuração, Ryu e Janelle conseguiram aos poucos reduzir as margens de dano que afetavam a vida cotidiana. O Rusty Anchor, agora renovado, tornou-se um símbolo, não de poder, mas de persistência. Houve dias em que Janelle acordava à noite e via o rosto do homem bêbado do estacionamento, as mãos de Marcos tremendo e o brilho do armazém em sua memória. Havia também a persistente repetição da frase que no início fora advertência: toque em mim e veja o que acontece. Agora ela soava menos como ameaça e mais como convite à ação. Toque em mim, isto é, envolva-me, e veja as consequências que sua escolha traz. Para Janelle, tocar significava responsabilidade. Para Ryu, aceitar o toque era talvez a primeira lição de humildade. Os anos passaram. A equipe se encolheu em alguns momentos, expandiu em outros. Pessoas partiram, outras chegaram. Marcos retomou seus passos no Rusty Anchor, agora com uma nova calma. Chen assumiu outras atividades menos expostas. Ryu manteve presença firme, sem ostentação. A cidade, em sua lenta marcha, adaptou-se. A violência ainda erguia suas cabeças, mas havia menos delas atravessando os bairros onde ações de contenção haviam sido bem-sucedidas. O filho de Janelle nasceu numa manhã de silêncio. Não foi uma cena épica, foi íntima e contida. Ela segurou a criança no peito e percebeu que o mundo, com todas suas falhas, oferecia uma chance de reescrever rotinas. Ryu, ao observar, teve algo parecido com arrependimento e gratidão ao mesmo tempo. Os gestos ali não mudaram o fato de que ambos participaram de um mundo complexo. Mudaram apenas como responderiam a ele dali em diante. Anos depois, quando as cicatrizes já não sangravam visivelmente, mas ainda doíam por dentro, Ryu e Janelle abriram uma pequena escola de apoio para jovens em zonas de risco. A iniciativa não curou o passado, nem apagou delitos. Tentou oferecer alternativas. A ideia vinha de uma lógica simples: reduzir o fluxo de mão de obra para mundos que se alimentavam da desesperança. A escola teve resistência, claro, mas também encontrou apoiadores surpreendentes. Comerciantes locais, mães que viram no projeto uma possibilidade de futuro e até alguns antigos rivais que, por conveniência, buscavam relações mais estáveis. A construção desse presente, confusa, ambígua, por vezes dolorosa, consolidou a transformação de Janelle. De garota que virou a chave num estacionamento e falou em voz curta, ela transformara-se numa mulher que aceitava o peso de decisões e buscava mitigá-las. Seu rosto, marcado por noites de insônia, também carregava sorrisos que antes eram raros. Ainda sentia a ferida do mundo, mas curtos momentos de ternura com seu filho lhe devolviam algum sentido. A cidade jamais se curou por inteiro. A violência continuou a ter suas manchas. Alguns olhavam para Ryu com desconfiança absoluta, outros com reverência calculada. Janelle sabia que a balança nunca ficaria neutra. Havia escolhas que não se apagam. Mas ali, no meio das noites longas, ela havia descoberto algo essencial: que tocar no mundo pode provocar o colapso das coisas, mas também pode ajustar sua direção. A agência dela, a escolha consciente de entrar e tentar remediar, era, em última análise, a narrativa que preferira contar. No fim, quando olhava para trás, Janelle pensava na frase que começara tudo. Tinha mudado de significado comigo e com o mundo. Daquelas palavras que serviram para cortar um assédio no estacionamento, ela saíra como um mote que desdobrava a responsabilidade. Toque em mim e veja o que acontece. O toque trazia consequência. Às vezes, consequência significava dor. Outras, cura. Ela não prometia milagres. Prometia apenas atitude. A coragem de aceitar que, ao tocar o mundo, você será marcado por ele. E que, por isso mesmo, cabe tanto a reparar quanto a resistir.